presidente, ministra Ellen Grace, excelentíssimos senhores ministros, senhor procurador-geral da República, eu falo em nome... Deixa eu acertar o meu tempo. Do movimento em prol da vida, que congrega os cientistas e portadores de deficiência física, e falo também, senhora presidente, em nome da ANIS, Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, e agradeço ao doutor Joelson Barbosa Dias a gentileza de me haver cedido o seu tempo. Doutor Luiz Roberto, eu tenho inscrição para falar pela ANIS da doutora Gabriela Hollenberg. Vossa Excelência não fará sustentação? Pois não. Então, o doutor Luiz Roberto Barroso. Seria interessante que os advogados, quando comparecessem à secretaria para apresentarem a sua intenção de sustentação oral, não apenas mantivessem as suas posições, mas também a ordem em que se apresentam. Por favor, doutor. Senhora presidente, senhores ministros, a presente ação, como já registrado, não envolve um embate entre a ciência e a fé, não envolve um embate entre o conhecimento racional e a religiosidade. O que este Supremo Tribunal Federal irá decidir, e assim se pede e se espera, é que esta é uma sociedade pluralista, uma sociedade capaz de viver e apreciar a divergência. Senhora presidente, pessoas que pensam contrariamente, pessoas que tenham visão de mundo diferente, podem e devem conviver em respeito mútuo e em harmonia. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, não é meu adversário, é meu parceiro no projeto de construção de uma sociedade plural e tolerante. Deus nos livre do pensamento único, Deus nos livre da moral única, as certezas absolutas, as crenças indemovíveis já trouxeram imenso sofrimento para a humanidade. A lei de biossegurança dispõe sobre esta matéria em questão de uma forma extremamente equilibrada e de uma forma extremamente razoável. Ela prevê que os embriões congelados somente serão destinados à pesquisa se os casais que doaram o material genético assim autorizarem. De modo que aqueles que queiram autorizar podem autorizar e aqueles que não queiram não são obrigados a fazê-lo. Em uma matéria que envolve desacordo moral razoável, como esta, em que pessoas esclarecidas e bem-intencionadas pensam de maneira diferente, o papel do Estado, o papel do direito e o papel do Supremo Tribunal Federal é o de assegurar que cada pessoa possa viver a sua liberdade individual, possa viver os seus valores, possa viver a sua crença. Portanto, é disso que se trata aqui, de pluralismo, diversidade e tolerância. Como o ministro Carlos Aires Brito disse no seu relatório, esta é uma matéria multidisciplinar. E a verdade é que de longa data o direito não vive mais confinado no positivismo normativo. Ele se abre para a filosofia política, ele se abre para a filosofia moral e, portanto, esta matéria pode e deve ser tratada em diferentes planos e eu gostaria de começar pelo plano ético. E pelo plano ético, senhora presidente, gostaria de assentar, em primeiro lugar, que a determinação do momento em que tem início a vida não é uma questão científica, não é uma questão biológica, esta é uma questão filosófica, esta é uma questão que diz respeito à moral e à fé de cada um. Porém, mais importante do que isto, esta é uma questão irrelevante para os fins da discussão que se trava perante este tribunal, à luz da disciplina dada pelo direito brasileiro. Porque o direito brasileiro, a lei de biossegurança, somente admite a utilização em pesquisas
de embriões inviáveis e já congelados há mais de 3 anos. Embriões inviáveis, congelados há mais de 3 anos, que não serão implantados em útero materno, não constituem vida em potencial. Portanto, essa é uma falsa questão. Nós não estamos falando de embriões que sejam criados para pesquisa. Estamos falando de embriões que já existiam na data em que a lei foi promulgada, porque é uma lei retrospectiva, só se aplica aos embriões que já estavam congelados. Portanto, não se cria vida para se destruir com pesquisa. E, em segundo lugar, se esse embrião não vai ser implantado, não é vida em potencial. Portanto, é uma indagação errada querer saber o momento em que se tem início a vida para fins desse processo. E não há resposta certa para a pergunta errada. A pergunta certa: o que se deve fazer com os embriões que já existem? Nós devemos mantê-los perenemente congelados até o momento final do descarte, ou devemos destinar estes embriões para o fim digno de servir à ciência, de salvar vidas, de minorar o sofrimento de pessoas que precisam muito? Considerar jogar o embrião fora em lugar de permitir que ele salve vidas é uma escolha de difícil sustentação ética. Mas há uma outra questão ética que eu gostaria de submeter a este tribunal, cuja resposta por si só me parece suficiente para resolver o problema, que é o seguinte: se o Supremo Tribunal Federal declarar inconstitucional a lei, as pesquisas serão cessadas, as pesquisas serão destruídas, mas os embriões vão ter o mesmo destino, vão permanecer no mesmo lugar, congelados, aguardando a consumação dos tempos e o descarte. Portanto, nós estaríamos sacrificando a ciência, nós estaríamos trocando a esperança de salvação dessas pessoas por coisa nenhuma, porque nada do que se decida aqui afetará a sorte dos embriões. Esta é a questão no plano ético. No plano jurídico, senhora presidente, senhores ministros, é a partir do nascimento com vida, já se disse, que surge a pessoa humana. Mas, diz o Código Civil, desde a concepção se protege o nascituro. Nascituro é o ser em desenvolvimento potencial dentro do útero materno, cujo nascimento se tem como fato certo. Ora bem, neste caso específico, o embrião congelado, evidentemente, não é uma pessoa, porque não nasceu. E tampouco é um nascituro, porque jamais será implantado em útero materno e, portanto, o seu nascimento não é um fato certo. Pois bem, um embrião congelado há mais de 3 anos, sem perspectiva de implantação em útero materno, não tem o tipo de proteção jurídica que se pretende na petição inicial. E muito importante de se assinalar, não existe no direito brasileiro um estatuto do embrião, ou não existia até a edição desta lei. O Código Civil não cuida desta situação. E esta lei trata o embrião com muita dignidade, impede a comercialização de embriões e impede a clonagem. Declarar inconstitucional a lei significa criar uma lacuna normativa quando a lei protege de maneira adequada o embrião. A questão do ponto de vista institucional, como bem assinalou dessa tribuna o eminente advogado do Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal atua na defesa da Constituição e, portanto, pode invalidar atos dos outros 2 poderes, quando manifestamente inconstitucionais. Não se trata de o Supremo sobrepor a sua vontade política à vontade política do Parlamento. Trata-se de verificar se a Constituição foi desrespeitada. E aqui gostaria de chamar a atenção para alguns pontos relevantes. O primeiro, como já assinalado, o Congresso Nacional, por 96% do Senado
e 85% da Câmara dos Deputados aprovou a lei com o apoio de todos os partidos políticos, inclusive os principais partidos políticos, PT, PSDB, PMDB, o então PFL. Todas as entidades científicas relevantes apoiam a lei e defendem as pesquisas. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Academia Brasileira de Ciências, a Federação das Sociedades Brasileiras de Biologia Experimental, as diferentes fundações de apoio à pesquisa no âmbito dos estados, toda a comunidade científica apoia. As entidades que representam as pessoas portadoras de deficiência física, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência e outras entidades apoiam a lei, defendem a lei. Todos os órgãos de imprensa, inclusive em editoriais, defendem a lei. A opinião pública, por mais de 75%, conforme a apuração do IBOPE, defende a lei. O Supremo Tribunal Federal, por evidente, é um tribunal soberano. E, portanto, o Supremo Tribunal Federal não está subordinado ao que dizem essas instâncias. Mas o Supremo Tribunal Federal não é um tribunal para si próprio, para si mesmo. Ele é um tribunal e desempenha muito bem este papel, que faz uma interlocução com os poderes, uma interlocução com as instituições, uma interlocução com a sociedade. Será possível que todas essas instâncias, todas essas instituições estão erradas e estão defendendo uma lei manifestamente inconstitucional? Ou quem sabe, talvez, exista uma dúvida razoável a propósito dessa lei. Se existir uma dúvida razoável, a decisão deve ser favorável à lei. Portanto, a hipótese não é de manifesta inconstitucionalidade. A hipótese nem é de inconstitucionalidade, mas seja como for, há de se convir que se tantas instituições sérias dedicadas ao estudo e dedicadas ao direito pensam assim, deve haver uma dúvida razoável acerca dessa lei e, portanto, ela não deve ser declarada inconstitucional. Um outro plano de debate diz respeito ao interesse nacional, que não deve ser negligenciado. Todos os países democráticos do mundo desenvolvem, nesse momento, pesquisas com células-tronco embrionárias. Reino Unido, França, Bélgica, Israel, Holanda, Dinamarca, Finlândia, Estados Unidos, Alemanha. Só nos Estados Unidos, a Califórnia dedicou 3 bilhões de dólares para a pesquisa com células-tronco embrionárias. Por que nós proibiríamos essas pesquisas aqui? Nós somos piores do que os outros? Ou nós somos portadores de uma moral superior diferenciada? Somos um paraíso ético num mundo pervertido? Até seria bom. A verdade, senhora presidente, é que se não fizermos essas pesquisas, vamos ficar para trás e vamos importar as terapias que elas propiciam. Esta é a certeza absoluta do que vai acontecer, a menos que se proíba a importação das terapias. E aí então nós criaremos novos exilados, que são os brasileiros que vão se tratar no exterior com essas terapias. Mas a verdade, qual é o pai, qual é a mãe que diante da doença do seu filho, da doença da sua filha, vai dizer: eu não vou utilizar essa terapia porque eu não concordo com a metodologia pela qual se criou a cura para a vida do meu filho ou da minha filha? Ninguém. Basta um de nós se colocar no lugar de um pai ou de uma mãe dessas. Esta é a fórmula mágica da justiça, essa talvez seja a fórmula mágica da vida. É se colocar no lugar do outro, compreendê-lo e ajudá-lo a ser o melhor que ele pode ser. Portanto, senhora presidente, senhores ministros, as pesquisas vão existir em todo o mundo. Portanto, a escolha é: vamos ficar para trás, não vamos ser capazes de produzi-la e vamos seguir essa sina triste de importadores
de terapias quando nós podemos e queremos desenvolvê-la. E a Alemanha, apenas para mencionar este caso, a Alemanha desenvolve pesquisas com células-tronco embrionárias. Por circunstâncias da sua história, ela não produz os embriões, ela importa os embriões. A pior situação que nós poderíamos viver é de não ter pesquisas e ainda virarmos exportadores de embriões congelados para as pesquisas em outros países. Há 3 objeções que se fazem às pesquisas com células-tronco embrionárias que eu gostaria de objetivamente responder. A primeira: pesquisas com células-tronco embrionárias não têm nenhuma relação com aborto, porque não se trata, neste caso, de uma interrupção de gestação. A discussão sobre o aborto é muito importante de ser levada no Brasil, mas ela envolve outras questões éticas e outras questões jurídicas. Trazer este debate para esta ação, com todo respeito, é colocar as ideias no lugar errado. Em segundo lugar, a outra objeção é de que pode haver um comércio de embriões. Este argumento não se sustenta nem lógica, nem filosoficamente, porque é a mesma coisa que produzir a venda de automóveis porque há motoristas irresponsáveis, ou proibir o transplante de órgãos porque pode haver um comércio de órgãos. Esta crença é a crença inaceitável de que o mal possa mais do que o bem, e, portanto, nós não vamos fazer o bem porque o mal pode nos derrotar, o que evidentemente não é aceitável. E a última objeção, senhora presidente, ainda no plano científico, é que todos os cientistas com trabalhos publicados no Brasil sustentam afirmativamente a tese de que as células-tronco adultas não substituem as células-tronco embrionárias, por um conjunto de razões, a mais destacada a de que células-tronco adultas não são capazes de formar células nervosas, de formar neurônios, e, portanto, não são capazes de gerar terapias para enfrentar as doenças como mal de Parkinson, lesões medulares, e, portanto, seria uma pesquisa insuficiente. Ninguém é contra a pesquisa com células-tronco adultas. Apenas são linhas de pesquisa que não se excluem e devem ser complementadas. Senhora presidente, o mundo jurídico, que é o mundo que nós habitamos, muitas vezes se concentra em discussões teóricas, em discussões abstratas e em discussões metafísicas, que muitas vezes são necessárias e indispensáveis. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos aqui falando de gente que precisa das terapias que podem vir a ser desenvolvidas com essas pesquisas. Gente que não tem muito tempo, gente que tem muito sofrimento. Muitas dessas pessoas estão aqui presentes hoje e são pessoas que não querem e não gostam de pena. São pessoas que gostam de atitudes positivas. Gente que tem vontade de viver, gente que tem direito à vida, uma vida real, concreta, presente, feita de cérebro, coração, nervos, sentimentos, projetos, esperança. Essas pessoas têm esperança na ciência, têm esperança na medicina e têm esperança na justiça. E por sorte, por muita sorte, vieram ao lugar certo. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Senhores ministros, faremos agora